dar o meu. Aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me unir aos teus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, o tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, o teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me unir aos teus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Que bom estarmos na casa do Senhor nesta noite para adorar ao seu santo nome. Nós louvamos agora, vem meu louvor receber, vem o nosso culto receber. Você que está na sua casa aí, neste momento, reserve esse tempo para adorar ao nosso Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para nós nessa noite através da sua palavra, que seja um momento especial de adoração ao nosso Deus nesta noite. Vamos elevar uma palavra de oração ao Senhor neste momento. Pai querido, Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa tão rica oportunidade de estarmos na tua casa. Senhor, por cada família, por cada irmão que tem reservado esse tempo dentro do seu lar, fazendo também lá, Senhor, um lugar de adoração ao teu nome. Pai, venha receber toda glória, toda aleluia, toda adoração, Senhor, todo louvor feito, Senhor, do coração, ó Pai, a ti. Pai, venha receber, meu Deus, tudo que foi preparado para glorificar o teu nome. Senhor, também nesta noite, Pai, fala conosco através da tua palavra, aquilo que o nosso coração necessita ouvir de ti. Pai, nós estamos com os nossos corações abertos para receber a tua palavra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar, pela presença em cada lar neste momento, Pai. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos louvar ao nome do Senhor com o hino de número 4. E é o que o Senhor tem feito com cada um de nós. Deus tem velado por cada um de nós. Deus
ti, tu já provaste seu terno amor, eu zelará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos das provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus zelará por ti. E o que precisas não negará, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, Deus zelará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Salmos de número 46, verso 7. Enquanto isso, vamos os pedidos de oração. O irmão Guilherme pede oração por seu pai, que está internado. O irmão Pedro pede oração por si e por os seus familiares. O irmão Charles pede oração por si, por libertação. Então está aqui os irmãos que necessitam de oração, e acredito que mais irmãos precisam de oração, né? Vamos orar um pelo outro, e assim sucessivamente Deus vai responder. Salmo de número 46, verso 7 diz assim: E o Senhor do exército está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai a obra do Senhor, que desolações tenho feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebrava o arco,
corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor do exército está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Você crê nesse Deus todo-poderoso? Mesmo Deus que operava ontem, Ele opera hoje. Vamos orar, meus amados irmãos. Soberano eterno Deus, mais uma vez nós chegamos na Tua presença, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nessa noite, Senhor, nós chegamos diante de Ti, Senhor, primeiramente para agradecer, meu Pai. Agradecer pela essa oportunidade que nós estamos aqui, agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pela vida, agradecer, Senhor, por cada irmão, Senhor, aqueles que estão no grupo de risco também, Senhor, nós pedimos a Tua mão, a Tua proteção, Papai do céu, assim como o Senhor foi com Abraão, com Isaac e com Jacó, eu creio que o Senhor vai com essa igreja, o Senhor está conosco, o Senhor está no nosso meio. Pai, agora eu quero interceder pelos irmãos que necessitam de oração. Nós não sabemos, Pai, a causa de cada um, Senhor, mas o Senhor sabe. Se for libertação, Senhor, entra, Senhor, e liberta, Pai, aquele jovem, aquela irmã, aquele irmão. Se for enfermidade, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor cura, é o Senhor que sara, ó Deus amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, amém. Os irmãos poderão se assentar, por favor. Nós queremos com muita alegria agora chamar a irmã Rocio para louvar ao Senhor. Nós queremos recolher as ofertas e os dízimos para a obra do Senhor. E você contribua com alegria, com aquilo que Deus tocar no teu coração, sabendo que você estará contribuindo para a obra do Senhor. E queremos já louvar a Deus pela vida dos irmãos que são contribuintes para a obra do Senhor, que têm entregado seu dízimo na casa do tesouro e têm contribuído com ofertas também, nesse momento difícil, momento de pandemia, mas o nosso Deus é o dono da prata, é o dono do ouro, e não tem deixado faltar nada nos nossos lares. Por isso vamos agradecer a Deus e ofertar ao Senhor neste momento. Você que está no seu lar, também se quiser guardar a tua oferta e trazer no dia da ceia, pode fazer isso também, visto que nós temos muitos irmãos que não estão podendo vir aos cultos, mas têm desejo de estar aqui, de contribuir na obra do Senhor. Nós queremos que você então faça como nós falamos, guarde a tua oferta e traga no dia que você vir participar da Santa Ceia do Senhor. Vamos orar. Eterno e bondoso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido, até aqui a Tua boa mão, Senhor, esteve sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre as empresas aos quais Teus servos trabalham. Deus eterno, eu quero Te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom e não tem deixado faltar nada em nossos lares. Deus maravilhoso, agora abençoa o Teu servo, a Tua serva, que neste momento, Senhor, estará contribuindo para a Tua obra, Senhor, com sua oferta, seu dízimo. Eterno Deus, abre as janelas do céu sobre a vida do Teu servo e amplia seus horizontes, Senhor, que a Tua bênção seja permanente no seu lar, na sua empresa onde ele trabalha. Deus eterno, seja com cada um para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Contribua com alegria, enquanto a irmã Rocio estará louvando ao Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos,
ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Aleluia. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar: no saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas, uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Bom e agradável estarmos na presença de Deus mais uma vez, não é? Para exaltarmos, glorificar o seu santo nome e aprendermos um pouco no seu santo templo. Boa notícia, o Dória
vai vacinar 40 milhões de pessoas com a vacina chinesa em novembro, tá? Se alguém se habilitar, está disponível. Tá? Mas são dados animadores, e nós sabemos que Deus já está entrando com a providência para amenizar a dor e o sofrimento daqueles que confiam nele, né? Mas já são perspectivas boas, e nós sabemos que Deus está trabalhando no melhor para todos os seus filhos. Eu quero pedir aos irmãos, eu até esqueci meu óculos. Vamos abrir a Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, aos irmãos em Corinto, 15 e 33. É apenas um versículo, onde nos diz a Bíblia assim: não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Eu vou ler mais uma vez. Não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Aí você fala, o pastor, para ler tem que voltar 3 metros para trás. É a idade, né, irmão? Eu de perto não consigo ver som amontoado, né? Mas quanto mais longe, aí as letras ficam grandes, né? Aí dá certo. Este versículo é muito mencionado e dito principalmente a título de ensino sobre éticas, eu nem diria sobre questões doutrinárias. Porque costumes e doutrinas, elas são duas coisas extremamente distintas. Paulo foi enfático ao enfatizar pelo menos duas. Paulo falava de doutrina, mas também falava de costume. Se você analisar este versículo em outras traduções das Sagradas Escrituras, você vai perceber que algumas traduções, ela está falando corrompe os bons costumes. Mas costumes ou maneiras, elas basicamente são as mesmas coisas. Não há distinção entre uma coisa ou outra. Maneira ou costume. Hábitos que acabamos, consequentemente, trazendo para o nosso dia a dia. E essas más condutas, maus comportamentos, acaba tirando, corrompendo os bons costumes, os bons hábitos que trouxemos para a nossa vida ao longo do tempo, ou até mesmo aquele que herdamos, consequentemente, de nossos pais. Nós podemos ser uma pessoa maravilhosa, ter tido educação, como também princípios maravilhosos. Mas se nós não vigiarmos, acabará sendo corrompido, até mesmo pelas palavras. Ao olhar o contexto da Bíblia, ela diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se não me foge da memória, foi Tiago que falou isso. Quem que foi que disse isso mesmo? Às vezes dá um branco, pastor Zio.
Hein? Salmo 1. Quem dissera isso não foi outro, senão o salmista Davi, no Salmo 1, e o versículo de número 1. Não pare para ouvir pessoas que às vezes escarnecem das coisas de Deus, que falam palavras que para nada aproveitam. Não empreste teu ouvido para ouvir piadas desagradáveis e que envolvam literalmente o nome do Senhor, principalmente nos comediantes que aparecem na tela da televisão e que muitas vezes usam até mesmo o nome de Deus em suas brincadeiras sem graças e ofensiva. E nós, como crente, damos audiência às situações desta natureza, enquanto o nome de Deus é colocado de forma vergonhosa, como se Deus fosse objeto para a diversão de uma plateia. Deus, ele deve ser levado a sério diante da atitude comportamental de cada indivíduo. Qualquer dependente químico, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, independentemente do seu grau cultural, seja ele intelectual ou ignorante, a utilizar o nome de Deus de forma a colocá-lo em situação de zombaria, nós, como crente, deveremos ter atitude de repúdio. Já notou que às vezes você está diante da televisão e aquelas pessoas usam aquelas brincadeiras de mau gosto, envolvendo consequentemente Deus em suas piadas desagradáveis, e nós acabamos rindo, achando graça e dizer: não, ele é um comediante. Tudo bem, mas Deus não pode ser envolvido nestas situações de comédia, porque ele é o Senhor de todas as coisas e deve ser levado a sério em todo o sentido da vida. As palavras, ela tem um poder muito forte, que se tivermos vigilância, nós vamos dar frutos bons e qualificados. Estou dizendo isso a título de introdução, mas se faltar a vigilância, até mesmo os nossos princípios básicos, adquiridos ao longo do tempo, acaba consequentemente se corrompendo. E é exatamente esta a preocupação do apóstolo Paulo quando escreve esta carta universal aos irmãos de Corinto. Porque Corinto, tanto o primeiro quanto o segundo, não são carta pastoral. Porque Paulo não está escrevendo para um indivíduo. Paulo está escrevendo para um exército de pessoas, para uma cidade inteira, para uma nação inteira. É uma carta universalizada, que não serviu apenas para os residentes de Corinto, mas que agora serve também para nós em pleno século 21. A boca, às vezes, acaba falando do que o coração está cheio. Tem gente que, às vezes, ele só fala da vida dos outros, porque é isso
que traz consequentemente no coração. Eu não vou dizer que é só isso. Eu não vou dizer que essa é a única coisa que ele tem. Mas essa única coisa acaba consequentemente sufocando e corrompendo uma série de qualidades positivas que ao longo do tempo ele tem trazido para a sua vida. E é exatamente com um ponto como esse é que nós temos que ter um cuidado absoluto. Nossa vida, ela muitas vezes é influenciada pelo que cremos e com quem nós associamos. Eu não posso, como crente, de repente associar-me de forma literal com alguém que não tem um comprometimento literal com a verdade. E já dizia, não é versículo bíblico, não está na Bíblia. Diga-me com quem andas que eu lhe direi quem tu és. Eu já vi gente citar aquele versículo da Bíblia, diga-me com quem andas que eu lhe direi quem tu és. Né? Mas é um dizer popular que não deixa de ser uma verdade incontestável. Se você, ao longo do tempo, olhar e ver uma pessoa segurando a outra pelo meio da rua, nem sempre os dois estão embriagados, mas um está amparando o outro para que não cair. Mas quem está de fora, ele vai olhar e dizer, olha os dois bêbados ali, olha os dois embriagados, eles estão bêbados. Eles não vão colocar singular aí, eles vão colocar plural, porque está vendo uma pessoa lúcida, mas associado a alguém que está inteiramente embriagada, que está bêbada. Eu estou falando compassivamente, porque a tonalidade da nossa voz, até por uma questão de respeito, eu estou pregando sem máscara, e vocês sabem que às vezes nós falamos de uma forma muito contundente, e é inevitável, né? Que a gente, principalmente tem pessoas que ele saliva demais, e isto vira um chuveiro, né? Então, por isso que eu estou tendo cuidado, para que isto não ocorra. Mas eu creio que todos estão me ouvindo, e não há necessidade também de eu fazer um estardalhaço aqui, porque nós estamos no culto de ensino. Eu gosto desse silêncio, porque nessa hora está havendo uma reflexão, e eu sei que todos vocês estão inteiramente atentos àquilo que nós estamos transmitindo aqui nesta noite. É importante pararmos para darmos uma atenção específica àquilo que é correto. Más conversações, maus costumes, associação com pessoas alheias à nossa fé, não é todos os caminhos que eu vou andar e não são todas as pessoas que eu vou convidar a estar trilhando comigo. Eu devo selecionar isso ou não? Que comunhão há entre luz ou trevas? E isto é extremamente bíblico. Não existe associação alguma e comunhão alguma entre luz ou trevas. Eu estou indo numa direção oposta. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu converti-me a Cristo, bom, você já conhece parte da minha história, não quero entrar nesse detalhe, mas as minhas amizades lá fora era do meu nível, não era do nível elevado. Você já viu um bandido, ele ter amigo da alta sociedade? É claro que não. Você já viu um bandido ter amigos policiais sérios? Claro que não. Um bandido que tem amizade com o policial é porque, eu tenho que ficar com o pé atrás. Porque se o camarada está na contramão da sociedade, consequentemente, as amizades que ele vai ter que ser do mesmo nível dele. Não pode ser do nível mais elevado.
E se tem alguém da sociedade que vai fazer associação com um bandido, consequentemente, esta pessoa tem princípios inteiramente corrompidos. Então eu, por exemplo, tenho meu nome escrito no livro da vida. Por que eu deveria associar-me com pessoas que estão no lado oposto da minha fé? Eu não posso ir para o norte, uma pessoa tem a direção do sul, e a gente continuar e conseguir caminhar juntos. Tem que haver uma decisão. E se a minha trajetória é para Canaã, não sou eu que vou sair da minha trajetória para entrar na contramão de quem está indo para o inferno. Eu tenho que fazer de tudo para convencê-lo a sair daquela estrada para vir para que eu estou trilhando. E ter cuidado para que os princípios que eu tenho não seja nitidamente corrompido por hipótese alguma. Conservar esta conduta moral e espiritual. Eu não posso ser crente apenas de carteirinha. Eu tenho que ser credenciado para o arrebatamento da igreja. De outra forma, isto seria uma mera sociedade vazia, uma agremiação religiosa. Mas Deus não quer uma agremiação religiosa, porque isso não vai trazer qualquer sentido literal. Deus quer uma diferença, um diferencial. Olha o que a Bíblia diz: vós sois luz do mundo e sal da terra. Diferença é o que nós temos que trazer para a nossa vida. Bem, comecei, abri um parêntese aqui e acabei me estendendo, mas veja, para que eu possa fechá-lo. Entreguei minha vida para Jesus numa quarta-feira. Quinta-feira, final de semana, meus amigos sempre passavam e me chamavam por um apelido, que eu não vou dizer porque tem uns aqui que que eu tenho que ter cuidado, né? Tem coisas que é melhor deixar, viu, mestre Zias? Aí falou: fulano, vamos. Eu falei: agora não. Eu agora tenho Jesus na minha vida. Ah, você está de brincadeira, sim. No outro dia, indo para a igreja, eu estava usando a mesma roupa, eu estava usando o mesmo sapato, o mesmo tênis, a calça jeans desbotada, a jaqueta com o desenho da caveira atrás, magro que dava dó, parecia o Hulk magrela. Os camaradas vêm, um dos sujeitos: o que aconteceu com você? Eu falei: não aconteceu nada. Não, mas você está diferente. Não aconteceu nada, rapaz, sou mesmo. Não, você está diferente. Aconteceu alguma coisa com você, aconteceu. A polícia te pegou? Eu falei: não, pegou não. Sim, mas você está diferente. Aí eu falei: não, você notou alguma diferença? Sim, mas eu estava usando o mesmo tênis, a calça jeans desbotada, a jaqueta com o desenho da caveira. Mas você está notando? Sim. Não, amigo, eu vejo, eu estou vestido do mesmo jeito. Não estou falando da roupa, estou falando do teu rosto, teu semblante. Aí eu falei: ah, tá. Então deixa eu te explicar. É que eu agora aceitei Jesus como meu Salvador. Aleluia! E essa diferença que você está vendo é porque agora eu sou uma nova criatura. E tudo aquilo que eu fazia junto com vocês, eu deixei de fazer. Aí aproveitei e digo: você está convidado a ir à igreja comigo. Alguns deles foram. Alguns daqueles hoje são presbíteros, congregam na Vila Leão, amigo lá da passado. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, irmã Simone e Karen, nós podemos até sair da presença de Deus usando a mesma roupa, o mesmo sapato, mas uma coisa eu garanto: nós saímos com caráter novo. Nós saímos com uma condição de vida
totalmente modificada. Nós saímos com uma condição na presença de Deus totalmente diferente. Então, queridos e amados irmãos, não somos nós que temos que estar nesta via de mão dupla com eles, fechando parêntese. São eles que devem vir para a nossa via, aonde vão conservar e adquirir novos hábitos, novos costumes, nova conduta moral e espiritual. Esta associação de crente com pessoas alheio à nossa fé é totalmente perigosa e comprometedora. Isso desvia-nos do nosso foco, isso vai tirar-nos inteiramente daquilo que nós fomos planejado por Deus para ser, queira ou não. As influências, elas são grandes e ela terá domínio. Por que a Bíblia, ela fala de julgo desigual? Nós encontramos esse texto nas Sagradas Escrituras, mas tem pessoas que lê e acabam ignorando isso. Julgo desigual. Nem sempre esse julgo desigual está se referindo a um relacionamento, a um casamento de um crente com um feiticeiro, com um macumbeiro, com outra pessoa de uma religião diferente. É também, mas não é só isso. Toda associação que nós fazemos com pessoas que não têm comprometimento com o mesmo Deus que você serve, é um julgo desigual. Não vai funcionar, não vai dar certo. Seja um negócio, seja associação numa empresa, seja qualquer o que for. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Então, para tudo isso, nós devemos colocar o nosso joelho no chão e buscar ao Senhor antes de qualquer decisão tomada. Associação que são perigosa. Vamos entender um pouco sobre costume, como caráter e como hábito. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo que manter um tipo errado de companhia, principalmente de homens que negam a ressurreição de Cristo, pode muito bem corromper os hábitos cristãos e desviar os homens da sua verdadeira posição. Paulo foi enfático ao falar sobre esta verdade. Nós temos gente que está levando a vida assim no oba-oba. Queridos, nós nunca vivemos um período de cristãos tão fragilizados como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Que acaba se tornando verdadeira vergonha para o Evangelho. Mas por que nós atribuímos isso? E o que nós atribuímos isso? Falta de conhecimento. Porque não voltamos mais para a palavra. Antigamente, as igrejas, ela era sustentada pelos estudos bíblicos. Eu estou falando para a maioria que talvez aqui foram criados dentro de uma igreja. Você falava uma reunião de estudo bíblico na igreja de 3 dias, a igreja era cheia sexta, sábado e domingo. E não tinha ainda o negócio de transmissões, nós não tínhamos telão, nós não tínhamos, como é que fala, era na base do reto projetor, lembro dele aí. E a situação era tão crítica que você colocava naquele reto projetor, não era aquela uma que colocava aquelas fitinhas ainda, como é que é, pá? Como é o nome daquele negócio lá? O slide. Os slides. Eu me lembro que logo no começo, eu via principalmente o pastor Paulino Ramalho, ele dava muito aquele estudo do coração. E ele colocava nos slides.
E tinha aqueles obreiros velhão que falavam, é contra a televisão, mas está aí, ó, projetando esse negócio aí. Só que eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Era uma ignorância, claro. Porque a gente batia tanto firme. E Deus me livre se um crente tivesse um aparelho de televisão em casa. Ele era desligado, era tirado da comunhão. Claro que era era um extremo muito grande. O cúmulo, chegava a ser o cúmulo da estupidez, da ignorância. Mas por falta de conhecimento. Eu não condeno os pastores que no passado, eles exigiram demasiadamente isso de nós. Porque eles aprenderam assim. Mas eram homens que tinham calo no joelho, tinham a vida comprometida com Deus, eram homens que viviam a palavra do Senhor. Tinha os extremismos? Tinha. Mas não era prejudicial à minha saúde espiritual. Os extremismos que eles colocavam não me matavam. Porque, além daquilo, eu era sustentado e alimentado pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. Os estudos bíblicos eram o carro-chefe da igreja. Era 3 dias, e 3 dias o crente vinha para a igreja, e ele trazia um caderno, ele trazia uma caneta, e ele ia anotando tudo o que era pregado e dito. E quando chegava em casa, ele ainda ia repassar tudo aquilo na reunião familiar, no culto doméstico para a família. Mas hoje nós estamos vivendo a era do cristão fraco, desanimado, que se abate com qualquer coisa. Sabe por que isso está acontecendo? Porque estamos trocando o certo pelo incerto. Estamos substituindo a palavra de Deus por livros de autoajuda. Ei, não substitua o que está neste livro sagrado. Ela é a nossa regra de fé. É por ela que eu vivo, é por ela que eu sirvo, é por ela que eu vou entrar na glória com Cristo Jesus. E o dia que eu deixar a Bíblia, minha vida vai sucumbir. A nossa vida vai sucumbir. Hoje você vê tantos extremismos. Você liga ali, dá até vergonha quando você... hoje está todo mundo, qualquer orelha seca está fazendo essas live. E revelando, meu irmão. Revelação, meu Deus do céu. É a torta e a direita. O camarada está lá, ele entra no perfil da pessoa, ele já sabe toda a história, depois vai revelar na live. Deus falou comigo. Que Deus falou? Vai ler a Bíblia. Venha para os cultos de ensino. Deixa Deus falar por meio da palavra. Não vai no blá 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 dessa cambada de desocupado que não tem coragem de trabalhar e fica por aí atrás de moeda. Você tem um exemplar da Bíblia na mão, não fica ainda atrás de gente fracassado que está usando a Bíblia e explorando a fraqueza dos seres humanos. Nós temos que ter comprometido com Deus e com a sua palavra. Charamantarabassuriandalaia. Esta é a verdade imutável. Mas se você marcar hoje uma palestra bíblica, é meia dúzia que aparece. Hoje nós vamos ter uma palestra sobre o Espírito Santo. Eu me chamo um mico de circo, ou um leão, ou um mico de leão dourado. Não vai parecer. Mas, se nós conseguir colocar 150 pessoas nessa igreja, pastorzinho. Se eu marcar um estudo bíblico, eu me chamo um mico, se isso desperta a atenção das pessoas, porque não chama mais atenção, porque estamos acostumados com a água morna
que é pregada, o sensacionalismo que sai do nosso púlpito. Estamos acostumados, se não vê pessoa rolando no chão com sensacionalismo que é transmitido, é porque Deus não se fez presente. Deus se faz presente pela palavra de Deus, quando pregamos, quando paramos para ouvir. E o que não acontecer por meio da palavra, desista. Nós não estamos aqui para trabalhar o sensacionalismo das pessoas. Estamos aqui para ver o teu bem-estar espiritual. Aleluia. É consciência, é razão. É com isto que eu sirvo a Deus. E é o que o Senhor quer de cada um de nós. Aí você abre ali, tá lá no Facebook. É gente com martelo nas costas. Eu não sei se ele assistiu muito aquele filme do Thor. E chega aquele martelo de madeira desse tamanho e fica colocando na cabeça dos crentes. A outra arrumou um galho de árvore seca, o cajado da fé, e anda para lá e para cá. Uma outra tonta, assentado numa cadeira, e todo mundo beijando o pé dela. Beija o pé e já sai rodando. Até que ponto esta geração cega vai tolerar esse tipo de besteira, desprezando aquilo que está na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor? E quando Deus está dizendo sempre, voltem-se para mim, e nós voltamos para Deus por meio da sua palavra, da Bíblia. É por ela que nós vivemos. É por ela que nós servimos ao Senhor nosso Deus. É por ela que nós servimos ao Senhor. E devemos ter este cuidado em nossa vida. Aleluia! Aleluia! O apóstolo Paulo, ele faz alguma das citações. Além de ter citado esse escrito grego, Paulo também ele faz citações de outros escritores da própria literatura grega. Eu não estou falando de um qualquer, eu estou falando de um erudito do primeiro século. Alguém que não aprendeu com qualquer orelha seca da época. Eu estou falando do discípulo de Gamaliel, o mestre mais elevado, mais renomado e mais condecorado da época. Não existia alguém mais condecorado do que Gamaliel. E todos os pais queriam e desejavam que os seus filhos se matriculassem na escola de Gamaliel. Era o sonho de todo pai, porque era o cara. Gamaliel era o cara. Paulo saiu de Tarso com 14 anos, permaneceu na escola de Gamaliel até os 21, absorvendo conhecimento humano. Mas Gamaliel também não era apenas o Gamaliel, o mestre. Era homem que também ensinava questões teológicas. Porque ele estava ali para ensinar costumes, normas do próprio farisaísmo. E Paulo, tudo o que ele queria ser, era um renomado fariseu. E ambiciava ter uma cadeira dentro do próprio sinédrio. Não pensava pouco, pensava alto, pensava muito alto. Quem é que não quer isso?
Só que tem regras, princípios, que não podem ser desprezados por hipótese alguma. Nós marginalizamos muito Paulo. Muitos crentes marginalizam Paulo. Até eu já fiz isso. Porque matou, porque destruiu, porque perseguiu a igreja, porque fez isso, porque fez aquilo outro. Oxalá que muitos de nós, mesmo dentro da igreja, tivesse 1 ou 10% do que Paulo tinha antes de se converter do evangelho. Então perguntem por quê. Será que podemos melhorar essa pergunta? Pastor, por quê? Bem, porque tudo que ele fez foi por submissão, motivado pela sua ignorância. Paulo saiu da escola de Gamaliel com o que ele recebeu. E o que ele recebeu foi o conhecimento de um Deus único. E o que Paulo tinha na mente é que cristianismo era praga. Falou, não, eu tenho que lutar pelo meu Deus. Eu vou batalhar por ele e vou cuidar do meu Deus. E se eu matar crente, vou prestar serviço a Deus. Mas tem muito que às vezes está dentro da igreja e que por mais que tenha o conhecimento, ainda erram com o conhecimento. Paulo errou pensando que estava acertando. Há uma diferença. É por isso que Deus escolheu, por causa das qualidades boas, pelos princípios que ele tinha. Paulo tinha princípios morais, antes de adquirir os seus princípios espirituais. Mas os princípios morais que Paulo tinha, Deus fez com que ele fosse conduzido até também conduta moral e espiritual. Conduta moral foi o carro-chefe que o levou a ter uma conduta espiritual. Aprendeu a valorizar isso. E é por isso que Deus valorizou Paulo. E aproveitou o que ele tinha. Duro será para ti calçar contra os meus aguilhões. Paulo, por que você me persegue? Paulo ficou surpreso com aquela pergunta, Azia. Por que você está me perseguindo? Eu achei que eu estava do teu lado. Não, Paulo. É por isso que eu estou aqui, para conversar com você. Porque eu sei que você está fazendo isso ignorantemente. Mas vem cá, não é assim. Eu quero usar você. Então agora, Paulo, vai ser diferente. Eu agora quero você de forma diferente. Tua conduta vai mudar. Você vai ter novos princípios, bons princípios. Porque você está fazendo tudo isso pensando que está me agradando. Mas você está me perseguindo sem saber. Mas agora você já sabe. Então agora para de ser um perseguidor. E depois agora Paulo escreve. Aquele que roubava, aquele que adulterava, deixa as velhas vidas. Porque agora nós fomos reconciliados com Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, então nós temos e observamos que nessas citações que Paulo faz a outros escritores, ele fez a citação de um grande homem chamado Epidênides, em Atos, no capítulo 17, e o versículo 28, você vai ver isso. Quem era Epidêmenes? Epidêmenes, ele era poeta, ele era filósofo e era cretense, ele era de cidade de Creta. E Paulo faz menção dele. Que século foi esse? Foi o século VI, antes de Cristo, para ilustrar a relação do Deus vivo para com a humanidade, enfatizando a proximidade de Deus. Mas o meu assunto aqui está relacionado sobre associações que nós fazemos, são associações perigosas.
Então reveja teus valores, reveja teus conceitos, veja com quem você está andando, veja qual é as tuas amizades. Se você recebe um convite, e esse convite está em desarmonia com a palavra de Deus, esta pessoa não é teu amigo, porque não está te conduzindo para estradas boas, mas para a destruição. O Epimênides, ele era um ensinador da religião e também, consequentemente, ele era um adivinho que viveu em 305, 304 a.C., natural de Knossos, na cidade de Creta. Mas o que Paulo refere é sobre a sua conduta. Amizades ruins e más companhias. Vamos à definição e eu quero terminar por hoje. Amizade ou parcerias que afetam negativamente nossas atitudes e atos ou bem-estar físico e espiritual, isso são amizades consideradas ruins para a nossa vida. Então são situações que eu tenho que aprender a excluir da minha vida. Nós somos influenciados para melhor ou para pior. Sim ou não? E para isso não tem idade. As tentações e as influências, elas vão chegar indiferente da minha faixa etária. Vai ter as influências. Um amigo, um conselho. Rapaz, você está aí ainda? Você está na Assembleia de Deus ainda, rapaz? Veja bem, você ainda até agora está aí. Você até agora não é pastor, não é presidente de campo, não é nada. Você já era para ser um presidente de campo. Mas quem falou que eu quero ser presidente de campo? Rapaz, mas você está aí ainda, olha, você já era para ser um evangelista da igreja, você ainda é presbítero. Mas quem falou que... Você sabe se ele quer ser presbítero? Nós não estamos falando de apenas uma organização religiosa. Nós não estamos falando de uma agremiação religiosa, onde nós temos que subir o trampolim e receber a nossa promoção. Não é assim que funciona. Ministério não é prêmio e consolação para ninguém. Por favor, vamos entender a realidade bíblica. Mas vai ter pessoas influenciando e dizendo, vem aqui, eu já vi tanta gente com isso. Só que tem caminhada curta. Quando alguém tentar te influenciar, te levar, te convidar, não. Permaneça no lugar aonde Deus te plantou e te colocou. Porque é assim que fará com que o nome dele em tudo seja louvado e seja glorificado. Não faça associação perigosa. Poderíamos ser influenciados para melhor ou para pior. Por que trocar o certo pelo duvidoso? Nós somos, as influências de má companhia, ela pode ser extremamente desastrosa em todos os sentidos. No começo, pode parecer favorável, boa e agradável. Vamos ao que a Bíblia diz. Há caminhos que ao homem parece, mas o final, caminhos de morte. Não se deixa influenciar. Leve tua vida com base no que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina e orienta. Eu coloquei muita coisa e eu não consegui terminar, mas se vocês quiserem, a gente dá continuidade numa próxima quarta-feira. O que vocês acham? Então eu vou dar continuidade a este assunto por considerar a sua relevância e a importância do momento. Amém? Deus abençoe, meu nobre companheiro. Vamos ouvir o grupo adorando ao Senhor.
pastor. Eu vou lá. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. Muito bem, depois de nós ouvirmos esse ensinamento da palavra do Senhor, na quarta-feira próxima, o pastor Valdecir estará dando continuidade a esse assunto. Amanhã pela manhã teremos oração a partir das 8 horas, quem puder estar aqui. Amanhã a partir das 14 horas, ciclo de oração. Convidamos todos os irmãos para estarem aqui adorando ao Senhor. E no domingo pela manhã teremos o início do novo trimestre, a nova revista da Escola Bíblica Dominical. O pastor Uzias está convocando todos os irmãos para estar aqui. É sobre o livro de Jó. Então nós queremos que você participe, esteja conosco, aqui aprendendo a palavra do Senhor. E as revistas, os irmãos que ainda não compraram, não pegaram a revista, está com a irmã Vanessa, né? A irmã Vanessa estará com ela aí. Se você quiser adquirir, pode pegar no final do culto. Amém? Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor. Eu quero orar. Esteja em pé, por favor. Estaremos orando. No sábado nós teremos um grande culto na direção dos nossos jovens e adolescentes. Então não falte, esteja aqui. É só na direção.
departamento, mas é para todos os crentes, para todos estar aqui adorando e buscando a presença do Senhor. Nós queremos orar para despedir o culto e que você coloque a mão no teu coração agora. Vamos orar pedindo a Deus que Deus nos guarde, nos proteja e que venhamos a ser crentes diferentes, né? Crentes diferentes. Às vezes eu pergunto, pastor Osias, que geração é essa que estamos vivendo? Que geração é essa? Às vezes preocupa a gente, né? Porque às vezes a gente olha e pergunta, será que eu que estou errado? Será que só eu que estou errado? Com tantas coisas que a gente vê acontecer. Mas, diante de tudo isso, vamos permanecer fiéis. Vamos permanecer firmes com Cristo Jesus. Vamos orar. Eterno e bondoso Deus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela palavra que desceu aos nossos corações. Ajuda-nos a esconder a tua palavra para não pecar contra ti, ó Deus. Deus eterno, que essa palavra fique plantada no coração de cada um, Senhor. Tanto dos irmãos que estão aqui no templo, tanto dos irmãos que estão nos ouvindo em casa, Senhor, através dessa live. Deus eterno, abençoa cada um, abençoa aquele que esteve conosco assistindo esse culto, Senhor, que a tua bênção esteja no seu lar, cura de toda enfermidade, Senhor, que o Senhor possa visitar a cada um, Senhor, que está nos assistindo, aqueles que estão aqui também, Senhor. Deus eterno, guarda, Senhor, a nossa geração, guarda a nossa geração, Senhor, dos laços do inimigo, que possamos ser crentes verdadeiros, Senhor. Deus eterno, dá-nos o restante de semana na Tua presença, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Esteja conosco, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, e que a Tua boa mão esteja estendida sobre nós. Assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo, esteja com todos e todos juntos dizemos amém. E deem paz para os vossos lares, que Deus abençoe, e você que está no seu lar tenha uma boa semana na paz do Senhor.